Olá, olá, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Obrigado pelo carinho da audiência, a todos que nos assistem. Bom, convidado especial no programa de hoje para falar sobre um assunto polêmico e que vai de encontro realmente com a necessidade de investimentos na área da saúde, primeiramente na questão da humanização. Quem nunca ouviu dizer que, principalmente agora, há 1 ano e 4 meses aproximadamente de pandemia, a necessidade pelo profissional médico aumentou consideravelmente? Em qual local do Brasil não faltava médico e não está faltando médico para atuar na linha de frente da pandemia do novo coronavírus? Pois é, em Rondônia, nós estamos saindo na vanguarda graças ao trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa. É claro que em conjunto com várias outras entidades e posteriormente sendo sancionada pelo Executivo do Estado, o governador Marcos Rocha, uma lei que dá condições para que o Estado e a iniciativa privada, que também presta serviços para o Estado, possa contratar médicos sem o revalida. A gente vai esmiuçar um pouquinho este assunto de hoje com o nosso convidado, o deputado estadual Aélcio da TV, conhecidíssimos da audiência aqui da TV Meridional Band. Deputado, seja bem-vindo ao nosso Rondônia Urgente, uma boa tarde, uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, Honorato, um abraço, ótima tarde para você e para todos os nossos telespectadores. Deputado, eu começo querendo entender, primeiramente, agora Rondônia tem uma lei que dá condições para que o gestor público contrate médicos com, digamos, uma certa facilidade em termos da questão legislativa, o qual até então só permitiria médicos formados no Brasil ou com a revalidação. O revalida tem uma certa deficiência porque desde 2017, salvo erro engano, não acontecia. O ano passado retomou, mas ainda não concluiu, tanto é que a segunda chamada está sendo feita agora para a segunda fase. Enfim, como é que surgiu a ideia desta lei e há uma possibilidade dela cair logo antes de ser iniciada? Honorato, é o seguinte, foi bom você falar sobre isso. Desde 2017 não acontecia revalida e nós nunca tivemos, por falta de revalida, um número tão grande de médicos formados no exterior sem revalidar os seus diplomas. Por causa de 4 anos sem revalida, juntaram 17 mil médicos. No universo de 600 mil médicos que nós temos no Brasil, é um número relativamente pequeno. Não chega a 3%. Não chega a 3%, é pequeno. Porém, devido à pandemia, nós tivemos um caos no Brasil inteiro de falta de médico. Qualquer lugar do Brasil, como e me permita, deputado, a situação que já era ruim ficou muito pior. Muito pior. Porque nós nunca tivemos uma saúde funcionando em plena atividade. Falta de médico sempre foi uma rotina no Brasil. E aí vem uma pandemia, um estado de calamidade, a situação fica muito complicada. Muito pior. E aí começou a surgir liminares pelo Brasil afora. Várias prefeituras, estados, liminares e as associações médicas derrubando as liminares. Olha, o estado tal começou a contratar médicos sem o revalida. Olha, já parou de contratar. Exato. A justiça permitiu, despermitiu. Enfim, as liminares eram derrubadas. Esses eram processos feitos através de liminares. liminares, que a gente percebeu que não funcionava, apesar da dificuldade para contratar. E pela fragilidade, entra com a liminar, cai a liminar. Aí veio Minas Gerais. Minas Gerais fez uma lei, o governo do estado mandou uma lei para a Assembleia para contratar outros profissionais, inseriu a contratação desses médicos sem o revalida. E aí, se Minas Gerais criou uma lei, nós podemos criar também. Tinha uma comissão de formados no exterior aqui no estado, trabalhando em cima disso, junto conosco, junto com a Assembleia, o próprio procurador-geral do estado, o doutor Maxwell, trabalhando para arranjar uma forma de solucionar o problema de falta de médicos, que a gente já vinha. Primeiro, o secretário mandou, vamos aumentar a gratificação, vamos criar uma gratificação. Bem posicionado, eu ia até perguntar para o deputado, a primeira alternativa encontrada foi criar esse mecanismo para contratar o médico sem o revalida, com outros critérios, ou houve algumas outras demandas? Eu lembro muito bem que no início do processo houveram gratificações diferenciadas para que o médico visse em Rondônia uma região mais atrativa para a qual ele pudesse vir trabalhar. Não supriu a necessidade. Inicialmente, a secretaria mandou um projeto para criar uma gratificação de R$5 mil para ver se o médico ficava em Rondônia. Aprovamos essa gratificação de 5 mil, parecia que ia resolver, 15 dias depois os médicos foram tudo embora. Aumentou essa gratificação, Honorato, para até R$15 mil.
o plantão que era R$ 1.200 passou para até R$ 4.500 no plantão de 24 horas. E mesmo assim não conseguiu suprir. suprir. Não resolvia. Por quê? Enquanto o plantão daqui aumentava para 4.500, o lá de São Paulo, de Goiás, aumentava para 8. Formou-se o leilão do valor pago ao médico. Falta de profissionais. O problema é a falta de profissionais. E nós temos no Brasil um mecanismo que pode contratar médicos formados no exterior. É o Mais Médicos. O programa Mais Médicos contrata médicos sem revalidar. Mas a pessoa pode trabalhar só no programa. Ele não pode exercer fora do programa Mais Médicos. A Justiça Federal do Paraná deu uma liminar para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e o juiz usou alguns critérios que eu achei muito importante. Ele colocou que o primeiro critério a ser adotado para a contratação seria médico brasileiro formado no exterior que tenha participado do programa Mais Médicos. Por quê? Deixa eu entender um pouco mais aqui, deputado, e até para a nossa audiência também conseguir acompanhar a cronologia da sacramentação desta lei, que é uma realidade agora, e pelo que o deputado traz para nós aqui, é uma lei que tem toda a sua constitucionalidade, porque eu acho que essa é a grande questão hoje. Qual é a constitucionalidade desta lei? Total. Por quê? Porque o Estado está em calamidade e a Assembleia tem toda a condição de realmente ir para o regimento e fazer uma lei em comum acordo, inclusive ouvindo muitas instituições, né, para que a gente consiga suprir essa necessidade de médicos. A gente vai querer entender o passo a passo quais são os critérios e os diferenciais que dão sustentação para essa lei. E aí eu pergunto na ordem de cronologia de prioridade para a contratação, porque algumas pessoas, agora Rondônia vai contratar médico à revelia? Então vamos lá entender um pouco a lei. A lei é uma realidade, a lei foi já sancionada pelo governo de Rondônia. E quais são os critérios que vocês adotaram, até para que a comunidade tenha também uma certa segurança de que a lei não foi feita, simplesmente contrata aí. Não, peraí, tem muitos critérios que com certeza eu acho que vão de encontro com a necessidade de entregar também um atendimento de qualidade para a população. Veja bem, quando foi o meu gabinete que elaborou a lei, todo mundo assinou, eu pessoalmente fui em cada gabinete pedir assinatura. A discussão foi levantada dentro do gabinete do deputado Aelson. Não, a discussão foi na Assembleia no primeiro momento, mas no primeiro momento o senhor que levantou a bola. Sim, eu que vinha já trabalhando há muito tempo, depois veio a comissão de médicos formados no exterior e nós começamos a fazer audiências, envolveu o presidente da Assembleia. Tamanha a importância e necessidade, o senhor compartilhou e a casa toda Exato, participou. nós colocamos ela coletiva. Poderia ser, foi o meu gabinete que fez a lei, mas a gente colocou coletivo para que todo mundo participasse. Mas quem criou os critérios, nosso gabinete criou pelo seguinte: com essa decisão do juiz federal do Paraná, em que ele colocou os critérios para que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa contratasse, nós trouxemos isso para a lei. Então, nós tínhamos uma lei em Minas Gerais, estadual, e tínhamos uma decisão de uma liminar em Ponta Grossa, que estão em vigor, as duas. Colocamos isso na lei. A lei de Minas, trouxemos ela e colocamos os critérios de Ponta Grossa. Primeiro, contrata-se o médico brasileiro formado no exterior que tenha participado do programa Mais Médico. Por quê? Porque ele tem experiência já no Brasil e ele tem uma especialização. Ele fez uma especialização pela Universidade Federal. Agora será aberto um chamamento usando esses critérios. O critério principal é esse. Primeiro. O primeiro médico que deverá ser contratado nesta nova lei tem que entrar com esses requisitos. Requisito. Para contratar, primeiro, contrata-se o médico brasileiro formado no exterior que tenha participado do programa Mais Médico, porque ele já tem uma especialização no Brasil e já atuou. Segundo, médico estrangeiro, o caso dos cubanos e tal, que já trabalharam no programa Mais Médicos e que já tem especialização também. Terceiro, o médico brasileiro formado fora, que ainda não participou do programa Mais Médico. E, por último, o quarto, médico estrangeiro, que não revalidou seus diplomas. Então, são 4 critérios. Deputado, sinceramente, eu vejo muita coerência nesse processo. Eu creio que... Esse foi o objetivo, fazer algo consistente. Porque assim, quando você vê a falar sobre a lei e vê contestações do Conselho Federal de Medicina, do próprio Conselho Regional de Medicina, e não tem esses dados mais aprofundados, você começa a despertar atenção. Olha, realmente poderia ser avaliado de uma forma diferente. Mas pelo que consta... A pergunta por que o médico pode participar do programa Mais Médicos do governo federal e não pode, nesse momento de calamidade pública, já quebra o argumento, né? Já quebra o argumento. É verdade. Aí eu gostaria de saber do senhor, deputado, até para a gente, então, passar uma régua, evidentemente, na possibilidade de que essa lei
não comece a vigorar, por exemplo. Na realidade, ela já foi sancionada, já está vigorando, mas ainda não Desde o dia 13 não está sendo ela executada. Sim, mas as faz especulações, 5 dias. Existem as especulações, olha, isso não vai funcionar, daqui a pouco cai. Então, primeiro, é uma lei. Segundo, ela tem toda a constitucionalidade. Sim. Né? E terceiro... Foi sancionada, foi aprovada por unanimidade pela Assembleia, todos os 24 deputados votaram favorável à lei. Terceiro, que é talvez o mais importante nesse contexto, já começam as articulações para que esses médicos sejam contratados ou ainda existe algum trame burocrático? Não, agora está livre já para a Secretaria de Saúde criar o edital para contratação. Pelo que eu observei, a Associação dos Municípios, né, a ARON, que tem a representatividade dos prefeitos, foi uma das instituições que também buscou na Assembleia... Todo mundo quer. Solicitando muito, porque a deficiência, se é complicada em Porto Velho, que é uma grande cidade do estado de Rondônia, você imagina lá em Ji-Paraná, em Cacoal, e aí você vai para as regiões mais delicadas e complicadas de se ter acesso e que o salário também não é tão convidativo, a dificuldade é muito maior. Então, a ARON também foi ali fortemente uma das instituições que disseram, olha, pelo amor de Deus, nos socorra. Então, a partir de agora, essas instituições já estão aptas a ir em busca da contratação desse profissional. Mas tem uma observação, a prefeitura pode contratar o médico? Não, é importante você falar sobre isso. A lei diz, porque como foi um projeto de lei criado em conjunto com a Procuradoria-Geral, com o governo do Estado, o objetivo era suprir a necessidade imediatamente do governo do Estado e do SUS. Mas é uma lei que os municípios podem trabalhar em cima dela. Levar para a Câmara Municipal, fazer uma lei rapidinho, porque é coisa simples, e aprovar e colocar em vigor no município. Então, os municípios, baseados nessa lei, poderão legislar e criar suas leis próprias nos seus municípios. Aí você já abre um precedente e a questão pode se tornar mais célere para as câmaras municipais avançarem neste processo. Que já tem um modelo para ele trabalhar. Só tirar onde está escrito lá, que é para o governo estadual e para os hospitais particulares, ele vai criar ali para o município dele ou para a prefeitura do município dele. Perfeito. Com relação ao posicionamento do Conselho Federal, aliás, a partir do princípio que o Conselho Regional, que é o CREMERO, e ele, em sua nota oficial, que trouxe a público, colocou que justamente é a mesma linha de raciocínio que vem através do Conselho Federal, não surpreende em nada. O senhor já imaginava? Não, isso já vem. O Conselho Federal vem trabalhando contra o Revalida, contra as universidades estaduais de vários estados brasileiros que têm universidades estaduais, têm sofrido para tentar criar o Revalida. A lei permite que qualquer universidade pública, estadual ou federal, possa fazer o Revalida. Mas o CFM, o Conselho Federal de Medicina, vem batendo e trabalhando contra, com liminares, para não deixar acontecer o Revalida. Na verdade, é um absurdo isso, por quê? É como eu disse antes, no universo de 600 mil médicos, o que vai alterar esses 17 mil médicos, entre aspas, em termos financeiro, já que esse é a briga por reserva de mercado, para o CFM? Mas pode ajudar muito a salvar a vida das pessoas que estão sofrendo por falta de médico lá na sua comunidade, principalmente nas comunidades mais distantes, na periferia do Brasil. Deputado, o senhor falou muito sobre a construção desta lei com algumas entidades participando diretamente. A gente sabe que a principal delas é a Assembleia, né, partiu do princípio que o gabinete do senhor levantou a discussão e rapidamente o senhor já buscou também ramificações. O presidente da Assembleia abraçou a causa. Eu quero deixar bem claro aqui que essa lei não teria acontecido se o Alex Redano não tivesse abraçado a causa. Nós fizemos audiência com participação do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, com o PGE, com os representantes desses médicos, essa comissão que é formada aqui em Rondônia, não é ninguém de fora, é só daqui de Rondônia mesmo. E nós fizemos audiências para discutir sobre esse tema. E aí o governo do Estado sinalizou que precisava da lei. A Procuradoria vem trabalhando, a PGE vem trabalhando desde maio do ano passado, tentando encontrar uma solução para contratar esses médicos. E aí, em cima disso tudo, pode ser uma liminar? Não, a melhor forma é uma lei que vai dar mais sustentação e que vai ser constitucional. E aí, em cima disso, nós decidimos criar a lei, já com o ok de que o Executivo sancionaria a lei. A lei de número?
a lei número 4.988. Já vigorando no estado de Rondônia, a gente fica assim entusiasmado, esperamos que realmente vá de encontro, que haja também uma demanda, porque começam agora os chamamentos dos profissionais. Exato. Pela ordem cronológica já aqui explicitada pelo deputado. E a gente espera que tenhamos aí uma demanda um pouco atendida. A gente sabe da necessidade que temos do profissional médico. Eu vou continuar com o bate-papo com o senhor, se me permite. Muitas pessoas perguntam, o deputado Aélcio ainda é deputado? Há uma insegurança jurídica no mandato do deputado? A gente pode falar sobre esse assunto? Pode. Hoje o convidado especial do programa é o deputado Aélcio. Deputado Aélcio da TV. Todo mundo habitualmente conhece o deputado pelo programa que ele já conduziu aqui na casa há um bom tempo. E aí uma das especulações, deputado... Foram 12 anos aqui. 12 anos, olha só. Eu sou uma criança chegando aqui na TV Meridional. O deputado tem uma trajetória, uma história na comunicação e, consequentemente, agora também na política, né? Deputado, existem muitas especulações acerca. O deputado Aélcio ainda é deputado? Houveram tramitações acerca de perca de mandato no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Recentemente também observamos que teve a causa sendo tramitada na Suprema Corte. Como é que está essa questão? O deputado ainda é deputado? Sim. É que enquanto houver recursos, a parte jurídica, né, o advogado vai continuar tentando. Na verdade, a gente, quando a Justiça Eleitoral pediu todos os programas, depois que passou a eleição de 2018, pediu todos os programas do período eleitoral, que eu deveria estar fora, de 1º de julho até o dia das eleições, e eles assistiram todos os programas, não encontrou nada, zero. Aí o que eles fizeram? Eles pediram os programas no mês de junho, em que eu podia estar no ar sem problema nenhum, né? Durante todo o mês de junho. Foram 26 programas. E aí eles calcularam o tempo que eu apareci no ar como apresentador, tinha um programa de 1 hora, e eu apareci 590 minutos. Esse tempo, então, que está ajuizado na causa, ele pertence ao tempo que ainda era permitido que o senhor desenvolvesse a sua atividade de apresentador de televisão. Normal. O senhor se sente injustiçado com essa tramitação? Demais. Aí você pegar isso aí e calcular, deu 590 minutos. Aí você coloca lá, olha, houve abuso, porque o deputado apareceu 590 minutos no mês de junho e o horário eleitoral tem só 280 minutos. Então, por isso, ele fez abuso no uso do meio de comunicação. Estou sendo caçado exatamente porque eu era apresentador de televisão. E que foi, segundo o deputado, respeitado o prazo específico, quando teve que se ausentar... Dia 30 de junho saí do ar. Dia 1º de julho eu estava fora já. O senhor está otimista em continuar e concluir o mandato? O que o senhor espera nesse momento? Abrindo o coração aqui para os espectadores do programa e para os milhares de eleitores que assistem o senhor nesse momento. Eu tive o privilégio de ser o deputado mais votado em 2 eleições aqui em Porto Velho. Fui o mais votado na primeira eleição para deputado estadual, 8.529 votos. E na última, de 2018, 9.111 votos em Porto Velho. Então, e fazendo fazendo campanha de forma diferente, sem usar fundo partidário, sem distribuir combustível, sem gastar dinheiro nenhum, ir para a rua, segurar um banner lá na esquina da Jorge Teixeira, essa é a minha campanha. Mas o sistema não aceita isso. Consciência tranquila, deputado? Demais. O sistema não aceita isso. A gente, como dizem, isso não é para amador. Só para perguntar, para encerrar aqui o bate-papo, e é bom que a gente traga o maior número de esclarecimento para a audiência, caso o senhor venha a ser cassado, o senhor fica inelegível para uma próxima eleição? Sim. Independente disso, eu nunca mais na minha vida vou disputar a eleição. Ah, isso já é fato. Definido. O senhor já tem propagado isso ou é uma novidade que o senhor está trazendo? E o meu filho Luan, que era o meu representante junto, nós nunca mais na vida vamos disputar eleição nenhuma. Isso é alguma novidade ou o senhor já vinha dito? Não, já vinha, já era... É fato consumado. Eu não concordo com a injustiça e, para mim, a melhor forma é sair definitivamente. O senhor conclui o que há de ser concluído e se desliga da vida pública? Sim, totalmente. Não serei... Meu nome eu não colocarei nunca mais para... Nem meu e nem do Luan. Nós nunca mais seremos candidatos a nada. Mas tão somente por essa injustiça que o senhor alega está sofrendo? Sim, só por isso. Eu acho injusto demais você sair do ar, porque... mas mostrou as obras que estavam sendo construídas na escola, nas escolas com as emendas no programa. Cara,
você dá transparência ao que está sendo feito com recurso público, com dinheiro público. Esse é o motivo de você ter que sair da vida pública. Então, sai de cabeça erguida, não devo nada, não tem nenhum problema de nada em termos de desvio. Mesmo com essas decisões tomadas, o deputado vai usar aí dos últimos dias e meses que terá de mandato ainda para continuar trabalhando pelo povo de Rondônia. Exatamente. Exemplo é a aprovação dessa lei que agora. nós trabalhamos. Essa lei foi trabalhada pelo meu gabinete, foi elaborada pelo meu gabinete. Quero aqui agradecer a minha advogada lá do meu gabinete, a doutora Nayara, que foi ela que trabalhou em cima disso, junto com o gabinete do Anderson, que participou também junto com ela. E depois eu, pessoalmente, fui em todos os gabinetes para pegar a assinatura do deputado, para que a gente fizesse uma lei coletiva, não tinha nenhum desejo político, não tem nenhuma pretensão política quando estou fazendo essa lei. Eu quero apenas ajudar a sociedade, a comunidade, até porque eu estou dizendo que nunca mais serei candidato a nada. Eu não podia deixar de perguntar, já que o senhor traz para nós aqui oficialmente, que nem o senhor, nem o filho do senhor, novamente sairão candidato a algum outro tipo de cargo, o senhor volta para a televisão? Não sei, depois que terminar o programa a gente não sabe nem o que vai acontecer, estou tranquilo. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Deputado, muito obrigado pela vinda, parabéns pela atuação Obrigado. na condição de parlamentar e que justiça seja feita. A gente fica aqui clamando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Um grande abraço ao senhor. Obrigado, fiz o que eu achei que deveria fazer, foram 3 mandatos, disputei 3 eleições, fui vitorioso nas 3. E sou muito feliz e honrado e grato a Deus por esse privilégio de ter representado a população do meu estado e principalmente do município de Porto Velho nesses anos todos. E vamos ficar lá até Deus permitir. Perfeito, então. Muito grato mais uma vez pela vinda. Deputado Aélcio, da TV, participando conosco aqui e sacramentando essa informação importantíssima sobre a lei que agora permite com que o gestor público do estado contrate médicos obedecendo um critério bem interessante de contratação, chamamentos por fases, para que a gente consiga ter, então, profissionais para continuarem atuando na linha de frente contra o novo coronavírus.